Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 1. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Irmãos, há muitas pessoas desinformadas que acham que as pessoas sofrem ou perecem apenas por causa de pecados cometidos, erros e falhas cometidas. Tem muita gente que julga, né? O fulano está numa luta tremenda, em grande tribulação, porque ele pecou, porque ele falhou, porque ele é pecador. Nem sempre isso ocorre, irmãos. É mais comum as pessoas passarem por sofrimentos, tribulações e perecerem em função de inúmeras coisas que não são pecados, que não são falhas ou erros ou transgressão à vontade e à palavra do Senhor. O Senhor Jesus é um exemplo disso, como ele sofreu e pereceu, Cedo ele foi tirado desse mundo. Ele nunca pecou, só fez o bem. João Batista e muitos homens de Deus sofreram, eram perseguidos, pisoteados, apedrejados, morreram cedo e só faziam o bem. Então nunca atrele ou ligue sofrimento, tribulação ou até uma morte precoce a pecados. Não tem muita relação. É claro que o salário do pecado é a morte, mas isso não é regra. Muitos sofrem em função de inúmeros propósitos até permitidos por Deus, e não só com os pecados. Tribulações, sofrimentos, morte precoce estão relacionados com inúmeros propósitos. Veja aqui no versículo 3 o que diz a palavra. Não, vos digo antes que se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O Senhor adverte, o Senhor alerta. Não importa o pecado, não importa a gravidade do pecado. Se não se arrepender, sofrerá e perecerá, podendo perecer por toda a eternidade. Ou seja, não importa o que você fez, não importa o seu passado pecaminoso, as suas falhas, os seus erros, o que importa é o seu arrependimento. Se você não se arrepender, como diz o Senhor, sofrerá, perecerá e pode perecer por toda a eternidade. O Senhor dá um outro exemplo. Veja aqui no versículo 4 ao 5. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais vós que foram mais culpados do que todos, quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se vos não arrependerdes, todo de igual modo perecereis. Irmãos, o Senhor cita aqui um acidente trágico, onde morreram 18 pessoas, com a queda da torre de Siloé. E o que o Senhor diz? Eles não eram mais culpados do que todos em Jerusalém. Eles estavam na mesma situação de todos. E se não se arrependeram, pereceram. Então, para Deus, não importa quem erra ou quem peca mais, quem transgride mais. O que importa para Deus é aquele que se arrepende. A pessoa, ela pode ter cometido crimes abomináveis, mas se ela se arrepender, ela vai agradar mais a Deus do que aqueles que cometeram pequenos crimes e não se arrependeram. Deus quer arrependimento. O que importa para o Senhor é arrependimento. E se arrepender não é só ter a consciência pesada pelo erro cometido,
não é ter um sentimento de culpa, não é ter remorso. Essas coisas vêm do inimigo. Arrepender-se é ter a consciência do erro. Eu errei, eu falhei, eu pequei, eu transgredi. Segunda coisa, pedir perdão. Senhor, me perdoe. Fulano, Beltrano, Ciclano, me perdoe. E terceira coisa, é lutar para não reincidir. Isso é arrependimento. Ou seja, você identificar, ter a consciência que errou, que falhou, pedir perdão pelo erro, pela falha a Deus ou a pessoa com quem você falhou, e lutar para não cometer esse erro de novo, essa falha de novo. Isso é arrependimento. Deus não quer que ninguém fique com um sentimento de culpa ou de remorso, porque isso é o que o inimigo quer. Que a pessoa se deprima, falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não tem perdão para mim. Tem perdão para você, sim. Só há um caso onde não há perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. É a blasfêmia consciente contra o Espírito Santo. Aí não tem perdão. Mas em todos os casos, Deus libera o perdão se houver arrependimento. Arrependimento é: errei, falhei, vou lutar com todas as minhas forças para não mais falhar naquilo que eu falhei. É isso que Deus quer. Então, que nós nos arrependamos dos nossos erros, dos nossos pecados, e não reincidamos neles. É essa a vontade do Senhor. Arrependimento. E isso fica claro, irmãos, em todo o Evangelho. Veja aqui em Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, o Senhor Jesus, depois de 30 anos de treinamento, depois do batismo, e depois da grande avaliação, da grande prova no deserto, ele começou o seu ministério. E na primeira pregação do Senhor Jesus, começando o seu ministério, a primeira palavra que ele traz, a primeira palavra que ele profere na sua pregação é: arrependei-vos. Isso mostra que a prioridade de Deus é o nosso arrependimento. Veja aqui em Mateus 3:1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Apareceu João Batista pregando, e a primeira palavra da pregação do João Batista era: arrependei-vos. Então, na primeira pregação do Senhor, a sua primeira ordem foi: arrependei-vos. O mesmo ocorreu com João Batista. Porque sem arrependimento não há transformação. Sem arrependimento não há conversão. Sem arrependimento não tem bênçãos. Fala para o seu irmão do lado: sem arrependimento não tem bênçãos. A primeira ação que todos devem ter é arrepender-se. Por quê? Porque todos erram. Porque todos falham. Todos pecam. Se arrepender é mudar de direção. Se arrepender é se converter. Tenha consciência que você falhou, pecou, e arrependa-se. Não tente se enganar. Não tente enganar Deus. Você está errando, irmão. Você está errando, irmão. Você está transgredindo a palavra. Tenha consciência e arrependa-se. Muitas vezes você não quer. Você é pego de surpresa. Você é envolvido numa situação, você discute, você agride alguém com palavras, né? Você sai da direção de Deus, logo em seguida arrependa-se e lute para não reincidir. Todos pecam, mas nem todos se arrependem. Esse é o grande problema. Os teimosos não se arrependem, os soberbos não se arrependem. Teimosos e soberbos preferem inventar desculpas, justificativa para o seu pecado.
Ah, eu fiz isso por causa de. Irmão, você falhou, irmão. A causa, você depois identifica e elimina. Mas o que você tem que fazer agora, sua primeira atitude é arrepender-se. Porque é isso que Deus espera de ti. Que você seja humilde o suficiente para reconhecer a falha e se arrepender, lutar para não reincidir nessa falha. Essa é a vontade de Deus. Porque pecar todos pecam. Aquele que diz que não tem pecado, diz a palavra do Senhor na carta de João, é mentiroso, já está pecando. Mas se você se arrepender, pedir perdão ao Senhor, o Senhor é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Então arrependa-se. Nós precisamos nos arrepender cada vez mais das nossas falhas. Uma pessoa soberba, uma pessoa teimosa, é a mesma coisa, teimosia e soberba estão ali, né? Não se arrependem, por isso elas sofrem mais, por isso elas perecem. Entendo? Você quer ver um exemplo aqui? O Senhor traz um exemplo, já pregamos isso, Êxodo, capítulo 33, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizesse subir da terra do Egito. O Senhor não está chamando aqui de meu povo, está falando o povo que fizesse subir da terra do Egito. A terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto é povo teimoso, povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho, para que eu não corrija duramente, para que eu não consuma esse povo, eu não vou no meio de ti, porque é um povo teimoso, um povo que não se arrepende, um povo que só murmura, um povo que só reclama. O Senhor diz, em claras palavras aqui, que Ele não anda com teimosos. Teimosos estão distantes de Deus. Deus não anda com teimosos, porque o teimoso é soberbo, e soberba é o extrato puro de Satanás. Se pudéssemos sintetizar, Satanás é 90% de soberba, né? Quis ser igual a Deus, quis o lugar de Deus. Então o teimoso, o soberbo não se arrepende, e o Senhor quer arrependimento. A prioridade de Deus é que nós obedeçamos a sua palavra, mas Ele sabe que pela nossa natureza não conseguimos obediência total. Então o que o Senhor mais quer é que quando nós errarmos, falharmos, pecarmos, nos arrependamos. Deus quer o nosso arrependimento. Fala para o seu irmão do lado: Deus quer o seu arrependimento, irmão. Teimosia é dureza de coração que impede o arrependimento. O teimoso, o soberbo, ele culpa todo mundo, ele anda com uma sacola de desculpas nas mãos, mas não se arrepende. Por isso ele não tem crescimento. Porque um teimoso, ele não aprende, ele fica empacando num erro, não evolui, não cresce, não prospera. Não tem crescimento e não tem bênçãos. Qual é o discurso de uma pessoa soberba, uma pessoa teimosa? Ele diz: ah, se eu pudesse começar de novo, eu faria tudo igual do jeito que eu fiz. Tolo! Quer dizer que não aprendeu nada, não evoluiu nada, não melhorou nada. Se nós pudéssemos recomeçar, faríamos melhor. Faríamos melhor tudo e não faríamos melhor. Para começar, aceitaria Jesus na primeira oportunidade, né? E não ia demorar batendo cabeça, sofrendo para aceitar o Senhor, aceitar a palavra. Ô irmão, com o conhecimento que nós temos hoje de Deus, se nós começássemos de novo, que bênção. Mas o teimoso não, o soberbo, ele faz: não, eu faria tudo do jeito que eu fiz. Ou seja, eu não aprendi nada, eu não cresci, não prosperei, não tenho uma outra visão, né? Eu não melhorei.
Mas aquele que é humilde fala, não, eu faria tudo diferente, segundo a vontade do meu Deus. Tá? Entenda, irmãos, seja humilde e arrependa-se dos pecados e não peques mais. Lembra do conselho do Senhor para aquela mulher pega em pleno adultério, daquele homem acomodado ao lado do tanque de Betesda? Não peques mais. E se pecar, arrependa-se. Arrependa-se. Porque a nossa bênção, os nossos milagres, estão atrelados, ligados ao nosso arrependimento. Guarde essa revelação. Muitas bênçãos e milagres não têm ocorrido porque tem faltado arrependimento nosso. Irmãos, a Bíblia está repleta de exemplos. Naamã, no início, era teimoso, mas ele se arrependeu, ouviu o conselho dos seus servos e obedeceu. O que aconteceu com Naamã? Foi curado. Se o Naamã fosse teimoso, eu falava, não vou mergulhar nesse rio, não vou mergulhar nesse rio. Se ele fosse teimoso, voltaria para a terra dele com a mesma lepra. Mas ele foi curado. Por quê? Porque ele se arrependeu da teimosia, ouviu o conselho dos servos, que chamavam como pai, meu pai, né? Os servos chamavam. Ele obedeceu, foi curado. O filho pródigo se arrependeu e voltou, e foi abençoado pelo pai. Zaqueu se arrependeu e restituiu, e foi salvo. O arrependimento traz bênçãos. Fala para o seu irmão do lado, arrependimento traz bênção, irmão. Os que se arrependem, recebem a bênção, recebem o milagre. Porque não adianta falar, Senhor, eu tenho feito a sua vontade, eu não tenho errado como fulano, eu não tenho pecado como fulano, Senhor, te sirvo direitinho, Senhor, eu dou o dízimo, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, Senhor, eu sou falho, eu tenho errado, mas eu me arrependo dos meus pecados, perdoe-me, Senhor, e libere, Senhor, a bênção pela sua misericórdia, porque não há merecimento, Senhor. O que há é um arrependimento dos meus pecados, das minhas falhas. E, Senhor, perdoe-me e libere-me as bênçãos. O Senhor Jesus, quando curou um paralítico que carregado por 4 amigos, você teria 4 amigos para carregar sua maca até o Senhor, levar até o Senhor? Irmãos, é importante isso. Você teria amigos para lhe ceder vasilhas vazias para que haja uma multiplicação? Então tem que ter um bom relacionamento aí com vizinhos e com os amigos. Aquele paralítico que abriu um buraco no telhado da casa onde o Senhor estava, o que o Senhor fez? O curou imediatamente? Perdoou os seus pecados. Irmãos, nós precisamos do perdão dos nossos pecados. Porque quando o Senhor nos perdoa, vendo em nós um arrependimento, ouvindo de nós uma confissão, um pedido de perdão, irmãos, nós limpamos a nossa ficha. O Senhor não lembra mais dos pecados confessados com arrependimento. Arrependimento, irmão, é a consciência que você errou, falhou, é pedir perdão e lutar com todas as forças para não reincidir no erro, no pecado. É isso que Deus quer. Quando nós fazemos isso, nós crescemos, nós melhoramos e recebemos mais bênçãos e milagres do Senhor. Quem ainda não recebeu a bênção, quem ainda não recebeu o milagre, precisa examinar-se e ver se não está faltando arrependimento, ver se não está faltando mudar. Não, eu faço tudo certinho. Irmão, o que você faz tudo certinho, nada mais é do que sua obrigação. Nada mais é do que obediência à palavra do Senhor. Mas aquilo que você tem errado, falhado, o Senhor quer uma consciência e um arrependimento. Irmãos, é condição de Deus para liberar a bênção, para fazer milagres em nós. Segundo Crônicas 7,14 revela isso.
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se arrepender, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua família, sararei o seu corpo, sararei o seu espírito, a sua alma. Deus sara o seu povo que se humilha e se arrepende dos seus erros, dos maus caminhos. Para receber milagres, precisa se arrepender, irmão. Ter a humildade de ser, e não ficar procurando justificativa, irmão. Desculpa e justificativa todo mundo arruma facilmente. Ah, não, eu não sabia, eu não tinha entendimento, eu fui enganado. Vocês viram o caso do profeta de Judá? Ele foi comido, devorado por um leão, porque foi enganado. Agora adiantou ele ser enganado? Não. O que adiantaria, Senhor? O Senhor me deu ordens expressas de não comer nada, não beber água e não voltar. Eu errei, eu caí no engano do inimigo, Senhor. Senhor, eu me arrependo do meu erro, eu me arrependo da minha falha, do meu pecado. Perdoa-me, Senhor. Se ele fizesse isso, não haveria leão nenhum que ia devorá-lo. Mas não houve arrependimento. Para receber milagres, precisa haver arrependimento, irmão. Porque ninguém é perfeito, irmão. Só o Senhor foi perfeito. Marcos 6, 12, diz assim: e saindo eles, pregavam que se arrependessem. A pregação é para que nós nos arrependamos. Foi a primeira pregação do Senhor, a primeira pregação de João Batista e dos homens de Deus, do Pedro também, e vai por aí afora. Então a pregação da palavra, irmãos, é para que você conheça mais a Deus, tenha a direção de Deus, mas também se arrependa das falhas, às vezes até de desdenhar a palavra, às vezes de não levar a sério a palavra. Arrependa-se. Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para ser batizado, para ter perdão dos pecados e para receber dons espirituais, deve se arrepender, diz aqui o apóstolo Pedro. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Para vir tempos bons, de refrigério, de paz, de deleite. Deus apaga os pecados quando nós nos arrependemos. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, a sua bênção, o seu milagre, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É isso que Deus quer. O Senhor quer que todos se arrependam para que possam receber o cumprimento das promessas. Está dizendo o apóstolo Pedro. Meu irmão, Deus quer o nosso arrependimento todas as vezes que falharmos. Falha pequena ou falha grande. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Identifique os seus erros, irmão. Eu não tenho. Já está mentindo, já está errando, já está pecando. Identifique os seus erros, identifique os seus pecados. Seja humilde para reconhecer. Arrependa-se. Haja para não reincidir. E logo em seguida, aguarde o seu milagre, porque ele virá. O milagre vem pela obediência. O milagre vem pelo arrependimento. Deus quer, em primeiro lugar, a obediência à sua palavra. E quando nós falharmos, porque somos imperfeitos,
Não há um só que não seja pecador, diz a palavra. Deus quer que nós nos arrependamos, que nós peçamos o perdão e que nós lutemos com todas as forças para não reincidir no erro, na falha, no pecado. E a bênção vai ser liberada. Arrependimento traz bênçãos. Arrependimento traz milagres. E nós vamos orar. E os milagres vão acontecer. Porque nós vamos orar com humildade e arrependimento em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus?